José Manuel, já com esta primeira questão, associar segurança a consumos de droga faz sentido? Eu creio que faz. Apesar de não podermos ser demagógicos com isto e, portanto, é preciso ter cuidado. Vamos lá ver. Porquê é que faz sentido? Faz sentido porque sabe-se, portanto, isso é uma experiência antiga, sabe-se que tudo aquilo que tem a ver com o consumo de substâncias ilícitas, portanto, em Portugal boa parte das substâncias estão despenalizadas, mas continua a haver substâncias ilícitas e o tráfico continua a ser proibido. E nós sabemos que quando este é o regime, e não estou a defender que deva ser muito diferente daquele que é em Portugal, estou apenas a constatar um facto, quando este está um regime e há uma vontade muito grande de consumo, surgem problemas. Enfim, se recuarmos muito, vamos à lei seca dos Estados Unidos, e é um dos períodos de maior violência, precisamente porque na altura proibiram o consumo a venda e consumo de álcool. Portanto, e gerou imediatamente uma atividade ilegal gigantesca. Portanto, é evidente que as coisas não se resolvem legalizando tudo, mas em Portugal até havia houve um caminho que foi feito e que ao princípio levantou muitas desconfianças. Eu próprio fui cético da maneira como esse caminho estava a ser realizado, mas que hoje tem um balanço globalmente positivo, o que não quer dizer que não tenha problemas e não deva ser reavaliado com algum cuidado. Mas é dado muitas vezes até como exemplo. É dado muitas vezes como exemplo noutros países, de um caminho que pode ser feito. Eu creio que o caminho não tem apenas a ver, como às vezes se diz, com o enquadramento legal e com a questão da despenalização do consumo, tem também a ver com a forma como, entretanto, as autoridades foram conseguindo controlar os consumos excessivos. Na altura em que este problema se colocou, Portugal tinha uma situação muito diferente da que tem hoje e que tinha a ver sobretudo com a heroína. A heroína era a droga, para usar o termo mais comum, era a droga que literalmente destruía pessoas, destruía famílias. Ainda hoje é uma droga que tem essas consequências e, portanto, foi devastadora em muitas zonas do país, em todos os estratos sociais, em todas as classes, portanto foi uma coisa muito devastadora. Hoje em dia, a heroína, pelo que eu, ouço os especialistas dizerem, quer dizer, não só já não é um problema com essa dimensão, como falando daqueles que procuram alguma coisa para ter uma experiência ou qualquer coisa do género, a heroína já não está na moda, não tem prestígio, desapareceu. E há outra droga muito presente, que é o crack, com o qual muitos especialistas estão preocupados, até porque a forma de tratamento não é tão simples, em muitos aspectos é complicada. A heroína tinha a metadona, porque as pessoas, falava-se muito disto há 30 anos. 20, 30 anos isto era um tema praticamente noticiário diário. Hoje não é, infelizmente. Bem, tem havido algum crescimento do consumo de vários estupefacientes e isso tem... se falarmos com os especialistas, e nós vamos ter aqui hoje especialistas connosco, eles estão preocupados e dão sinais de preocupação, quer pela menor capacidade de resposta das infraestruturas existentes, quer por houve uma alteração legislativa recente que porventura criou uma zona cinzenta, mas é uma área em que eu não me sinto capacitado para falar. Estamos a falar basicamente da diferença entre ser consumidor e ser traficante e da quantidade de droga que podes ter contigo em função disso, não é? Portanto, que há aqui uma zona que às vezes pode ser difícil de estabelecer. E há de facto este fenómeno novo de ter havido alterações no tipo de consumos preferidos e de alguns destes consumos, designadamente o crack, terem outro tipo de dificuldades de tratamento. Dito isto, portanto, e sabendo nós que, designadamente, quando havia, digamos, a crise da heroína, havia muitas zonas, designadamente de Lisboa, mas do Porto também e de muitas outras cidades,
que se tinham tornado perigosas, e não apenas perigosas para a grande criminalidade. E não, em Portugal nunca houve, assim, de uma forma muito clara, aquilo nós sabemos que existe, que há noutros países, Estados Unidos, Brasil, então Brasil, muito América Latina, que é enfim, México, Colômbia, que são os gangues ligados ao tráfico e as lutas por domínio desse tráfico. Isso nunca foi muito, muito presente em Portugal e, portanto, eu devo dizer que ontem, quando ouvi a notícia pela primeira vez, pensei, bem, isto, 3 mortes ao mesmo tempo, com tiros que não são aparentemente todos dirigidos à cabeça, quer dizer, não é apenas uma coisa para ferir, é aparentemente para matar, parece um ajuste de contas, sim, parece uma coisa quase profissionais. Quer dizer, a explicação que poderá ser de que se tratou de um desaguisado de alguém que estava porventura sob o efeito de uma outra, não queria chamar droga, mas digamos que outro perturbador do comportamento, que é o álcool. Pronto, isto é uma discussão muito antiga, não quero entrar por ela hoje, mas poderia estar sob o efeito de álcool. É outra explicação. É evidente que, no entanto, que isto chama a atenção para o desconforto que claramente existe em algumas zonas de Lisboa, um desconforto que é transmitido em primeiro lugar por alguns presidentes de junta, e já falámos, fizemos até uma vez um programa aqui por causa dos problemas na zona da junta da parte antiga da cidade, da parte mais velha da cidade, mas também na zona onde há muita acumulação de sem-abrigo, portanto estamos a falar da Santa Maria Maior e Arroios, mas há mais problemas noutras zonas da cidade, designadamente, pelo que me pude perceber, há uma zona de Lisboa que parecia estar completamente controlada aqui há uns anos, deu muito trabalho a controlar, foi uma coisa que começou no tempo de João Soares, portanto há muitos, muitos anos, como João Soares Presidente da Câmara, que era a zona do Casal Ventoso. Eu, quando andava no liceu, cheguei a ir ao Casal Ventoso fazer trabalhos de estudante. Portanto, eu andava no liceu ali, não muito longe, no Pedro Nunes. Mas já era um sítio associado às não era drogas, ainda. Na década de 60 não era ainda. Era apenas um sítio de muita pobreza. Sim. Portanto, sim. Era basicamente um sítio de muita pobreza. Depois transformou-se noutra coisa e agora temos Interromper-te. Em 1974, 75, já há alguma droga no Casal Ventoso. Aliás, é no Casal Ventoso que o Copcon, então dirigido por Hotel Saraiva de Carvalho, e também havia pequena criminalidade, tem das suas rusgas mais polémicas. Com a Polícia Militar, eles cercam o Casal Ventoso, fazem uma operação no Casal Ventoso, prendem uma data de gente, porque está associada à pequena criminalidade e porque a PSP estava completamente desautorizada e havia queixas sobre a delinquência, e 26 de novembro de 75, quando as tropas do Jaime Neves, os comandos, entram na Polícia Militar na Ajuda, encontram dentro do quartel da Ajuda, vários jovens, alguns menores, do Casal Ventoso, que tinham sido detidos e levados para aquele quartel onde tinham ficado à mercê dos militares, sem qualquer registro, sem qualquer apresentação a polícias ou tribunais, mas sim porque já havia essa... Havia um bocadinho isso, e digamos, eu lembro-me quando isto passou-se na década de 60 ainda, eu era adolescente, devia ter, sei lá, 12, 13 anos no máximo, quando fui a primeira vez ao Casal Ventoso, e era aquele género, pronto, era um mundo, apesar de tudo diferente para mim, que era de uma classe social diferente. E era, pronto, já foi depois das cheias de Lisboa, já tinha tido a noção do que tinham sido as zonas mais pobres da cidade, portanto, e foi um contacto com a pobreza, basicamente. Na década a seguir, tive até um amigo meu que fez um daqueles, uma vez foi enganado no Casal Ventoso, eu jogava aqui a comprar não sei se já me lembro o que era, se era um televisor, se era um gravador de cassetes, uma coisa desse género, levou o dinheiro, entregou à porta de uma casa onde lhe iam entregar, e de repente havia uma porta atrás da casa, o dinheiro desapareceu e o gravador não apareceu. Pronto, mas essas coisas, enfim, fazem parte do passado. O Casal Ventoso hoje em dia desapareceu, mas naquela zona, e numa zona de prédios cá em baixo, na Avenida de Ceuta,
onde foi feito boa parte do realojamento, e também numa outra travessa que fica ali junto à Rua Maria Pia, julgo eu, que é assim que ela se chama, há também sinais, aquela rua que sobe a partir de Alcântara para a parte alta da cidade. Quem não é de Lisboa não tem que saber estas coisas, portanto, há sinais de que voltou a haver tráfico, e nós temos ideia, é muito impressionante. Consumo e tráfico nessa zona, e nós também sabemos que há até nas zonas mais frequentadas por turistas, muito outro tipo de tráfico, e isso, por exemplo, quando foi o caso de Santa Maria Maior, era um dos sinais dados pelo Presidente da Junta de Santa Maria Maior, de que em alguns bares e daquela zona, portanto, havia o consumo, nem era bem de drogas como a gente às vezes lhe chamamos habitualmente, mas também de algumas bebidas com efeitos alucinogénicos de alguma forma, não é? Portanto, este problema existe, e quando estes problemas existem, as populações que vivem em redor sentem-se menos seguras, mesmo que não haja, e neste caso concreto, por exemplo, se alguém estiver a consumir na rua, não é crime. Portanto, a polícia não pode intervir e nada. Simplesmente pode haver comportamentos como deixar as seringas, ou deixar restos ou às vezes ter comportamentos menos higiênicos, digamos assim, que criam um ambiente muito desconfortável. E isso, há indicações que em várias partes da cidade de Lisboa e do Porto está a acontecer, porventura sem aparecer nas estatísticas das autoridades, e nós não podemos fingir que não acontece. Eu não sei se eu creio que isto não tem nada a ver com o que se passou ontem. Há uma preocupação hoje de dizer que aquele bairro era muito tranquilo. Eu já atravessei aquele bairro algumas vezes, não faço ideia mesmo. Sei que é um bairro que foi construído para realojamento de habitação degradada, portanto, bairro de barracas, que havia, nomeadamente, uma zona muito famosa há décadas, que era a Corraleira, portanto, é um nome que faz parte da mitologia de Lisboa, das zonas pobres e degradadas da cidade, e agora são casas até por fora com claramente muito bom aspecto. Há indícios de que, sim, é um bairro tranquilo. Eu tenho por hábito, quando é possível passearmos ao fim de semana em alguns bairros de Lisboa, e por razões para o caso não são chamadas muitas vezes por essas zonas, e zonas industriais, antigas, abandonadas, e há indícios que sim, é normal, as pessoas passeiam. Claro que são olhadas como vindas de fora. E claro que há indícios de que algumas coisas não são tão aprazíveis quanto possa parecer. Por exemplo, esse bairro, alguns edifícios desse bairro foram pintados há pouco tempo. E esse bairro faz um grande desnível, ou seja, a frente numa rua, o resto do chão, depois tem para trás mais 2 ou 3 andares. Muitas vezes essa parte de trás dos edifícios, que de facto foi pintada, mas essa parte de trás dos edifícios acumula os objetos mais extraordinários e improváveis. E pelo menos num dos edifícios, quem pintou não teve autoridade para que fossem retirados todos esses objetos e se conseguisse pintar tudo. Isto dá-me muito bem conta, porque todos nós vivemos num prédio... Estas coisas também remetem para um outro problema, que, enfim, dava um programa, podemos um dia falar dele, que é como se processaram alguns realojamentos. Porque uma das coisas mais complexas nos realojamentos é o desenho do próprio desenho urbano, o próprio desenho urbano e o desenho do edifício, às vezes não se adapta bem a quem está a ser realojado. E isso é um trabalho que algumas câmaras foram conseguindo fazer, mas na época em que se faziam às vezes realojamentos muito rapidamente, por urgência social óbvia, portanto aí não estou é uma coisa que é complexa, e por vezes também houve desenhos. Eu lembro que, enfim, ainda trabalhava eu no Expresso, já se passaram mais de 35 anos. Fiz uma vez uma reportagem sobre um edifício arquitetonicamente muito bonito e que era um grande problema por causa da forma como tinha sido desenhado, que é um edifício que fica na parte alta, antigamente chama-se Chelas, agora tem que se dar outro nome àquilo, que é Marvila, acho eu. Antigamente era, agora Chelas tem mau nome, que era um edifício chamado Pantera Cor-de-Rosa. Sim. Que é um edifício que tem uma arquitetura muito interessante, que até tem uma ideia de arquitetura curiosa, enfim, não vou agora entrar em detalhes, mas que tinha problemas dramáticos
relativamente até à sua própria manutenção, pela forma como aquilo tinha sido, por um lado, desenhado, sem perceber bem o que é que ia acontecer, e por outro lado, depois de desenhado, quem para lá foi acompanhado. Portanto, isto são outros problemas, tem a ver muito é um processo que, infelizmente, parou praticamente depois do final do PER, do Plano Especial de Realojamento. Não devia ter parado, porque continuamos a ter muitos problemas. Bem, mas dito isto, eu acho que nós vamos ter que tentar discutir os problemas todos sem tabus e sem disparar à primeira ideia diferente do habitual. Eu vou ser franco, eu não tenho nenhuma opinião sobre a proposta de Carlos Moedas relativamente à possibilidade da Polícia Municipal ou das polícias municipais poderem fazer detenções. Mas não tenho ideia, não sei, não conheço a lei, não sou jurista, não sei exatamente quais são as funções das polícias municipais, qual poderia ser o enquadramento. Agora, há um outro Presidente da Câmara da região de Grande Lisboa que lida com muitos problemas deste género, também, mas que não é do PSD, é do PS, e que dá hoje uma entrevista ao público, não sei se é só ao público, se é ao público e à Renascença, mas dá hoje uma entrevista em que diz 2 ou 3 coisas que eu dei atenção. Porque não são comuns, sobretudo não são comuns vindo de alguém que é de esquerda. Pronto, para ser assim, para dizer abertamente. Ele chama-se Ricardo Leão, é o Presidente da Câmara de Loures. E ele diz 2 coisas. Primeiro que aliás, acho que avisa, provavelmente vão-me cair em cima, mas eu estou de acordo com Carlos Moedas. Acho que as polícias municipais deviam poder fazer detenções. Atenção, detenções não são prisões, às vezes são apenas controlar uma situação com um outro grau de autoridade. E depois acrescenta, dá nota de algo que é muito relevante. Ele dá nota de que conseguiu levar uns milhares largos de inquilinos, digamos assim, de bairros sociais, de bairros municipais de Loures, a voltar a pagar a renda, porque os ameaçou de despejo. Portanto, não foi porque foi lá com palavrinhas mansas, ameaçou-os de despejo, portanto, usou mão mais firme do que muitas vezes é habitual. Portanto, o que também é um indicador de que o exercício da autoridade é muitas vezes importante para que as pessoas sintam que isto não se pode fazer tudo. Não se pode fazer tudo. Às vezes fazer tudo pode ser, nós vamos tolerando, porque enfim, pronto, não faz mal. Sabemos que isto é uma questão muito antiga, conhecemos as histórias de Nova Iorque e do famoso Presidente da Câmara de Giuliani, que começou a dizer não se pode permitir que se parta o vidro, porque no dia seguinte não partem só o vidro, partem o resto de tudo. E portanto sabemos também todos que se andarmos numa rua limpa, não somos capazes de tirar um papel ou uma objeto para o chão, mas se a rua estiver suja, também fazemos isso. Tu lembras-te, pronto, certamente, quando eu lembro-me do Expo. Quando a Gulbenkian chegou a Portugal, a Gulbenkian... Eu lembro-me menos, porque já sou velho, mas não tanto. Pois não, quando inaugura ali aquele jardim, não estou a falar de quando o Sr. Gulbenkian, estou a falar quando começa ali, quando é aberto ali o jardim, e uma das coisas é que de facto aquilo contrastava com tudo o que havia na cidade de Lisboa. Mas quando foi a Expo, que é mais recente, aquilo que na altura também contrastava com toda a volta. Que as pessoas andavam ali, eu às vezes via, que eu fui lá dezenas de vezes, na altura tinha essa responsabilidade editorial, das pessoas andavam com os chapéus nas mãos à procura de um cesto para pôr. Quer dizer, era uma cidade à parte. Era uma cidade à parte, tinham comportamentos que não eram habituais. Portanto, estas coisas são relevantes. E eu, enfim, não tinha nada a ver com isto, mas recebi enfim, todos nós sabemos que, por exemplo, em Lisboa há um problema há muitos sem-abrigos, e muitos sem-abrigo a viver em sítios muito diversos. Todos conhecemos aquelas tendas ao pé ali nos Anjos. Conhecemos também outra situação muito comum, que é a Gare do Oriente. A Gare do Oriente é uma zona muito ampla, por baixo, onde há umas... Quer dizer, não sei se eles saíram agora, se não. Saíram, mas era muito... Era muito angustiante ir lá. Muito angustiante ir lá. E as pessoas daquela zona de Lisboa, portanto, aqueles vizinhos da Gare do Oriente,
já se estavam a sentir no mínimo desconforto, porque às vezes eles iam fazer as suas necessidades aos pátios daqueles prédios. Pronto. E isto é uma coisa que, quando acontece, deslaça. Isto, portanto, as autoridades não podem achar que, em nome da tolerância, que é um valor importante, podem permitir tudo, porque senão geram comportamentos que eles em si que são muito intolerantes com a civilidade. Pronto, isto era o que eu queria dizer sobre o tema de hoje. Eu queria só acrescentar uma coisa que hoje de manhã, no Vencedor, não pude dizer e que me está a perturbar, e portanto, como me está a perturbar, melhor eu falar dela já. Então. Pronto, que é assim. Numa das reportagens que eu li sobre o que se passou ontem, eu posso dizer uma asneira, e se houver alguém que me corrija-me já. Portanto, vou dizer o seguinte. Numa das reportagens que eu li, portanto, enfim, ontem comecei logo a perceber que havia na população local queixas pelo tempo de demora do socorro. Portanto, chegou a polícia, chegou relativamente depressa, o socorro, portanto, estamos a falar bombeiros e INEM, chegaram com mais atraso, sobretudo, porventura, o INEM. Há uma reportagem de hoje que conta o que se passou em termos de, depois dado o alerta, com minutos. Portanto, tem uma fita... Não é propriamente uma fita de tempo, mas conta com minutos. E há um detalhe que me deixou com ponto de interrogação na cabeça. É que as duas corporações de bombeiros que foram chamadas, não, pelo que me parece, por a lista, uma diz mesmo, bombeiros voluntários não sei de onde, não são os chapadores. Aquilo aconteceu à hora que os chapadores estavam a enfrentar a manifestação, mas eram os sapadores. Mas eram os sapadores que estavam Eram os chapadores, não eram os voluntários. Sim. Portanto, pelo menos uma daquelas corporações, e eu julgo que a outra também, eram de bombeiros voluntários. Eu não sei se esse é o comportamento do protocolo, ou se houve ali algo que não correu de acordo com o protocolo por estar a ocorrer. Portanto, isto é, obviamente que os bombeiros têm o direito de fazer manifestações, mas há mecanismos de segurança têm que ser garantidos. Portanto, eu fiquei com esta dúvida. Se alguém puder esclarecer neste programa, agradeço. Porque a seguir depois também há um outro problema, que percebe-se que as viaturas mais próximas as viaturas de emergência médica são umas viaturas rápidas, que às vezes não são as ambulâncias, são aquelas em que anda um médico, que são às vezes a gente vê na autoestrada a 200 a hora, essas chamadas VMER, que as duas mais próximas estavam ocupadas e, portanto, acho que a que acabou de chegar veio do Hospital Beatriz Ângelo, que já fica no Concelho de Loures, portanto, não foi exatamente ali ao lado. Mas pronto, às vezes isso acontece, não é? Não há viaturas para todos ao mesmo tempo. Portanto, há aqui algumas coisas, mas não creio, para ser franco, face àquilo que foi aqueles tiros e aquela forma, não creio que mesmo que houvesse salvação possível para aquelas pessoas.